O Manga, ele tinha... no Botafogo, desde sempre, ele se tornou uma figura bastante curiosa. E diversas histórias, né, cara? As pessoas convivendo com o Manga, histórias hilariantes, e vários jornalistas super famosos na época tinham o hábito de colecionar essas histórias. O Marcelo pegou algumas histórias bem divertidas a respeito do Manga e vai dividir com a gente aí. Eu peguei de colunas do Sandro Moreira, né? Sandro Moreira era muito amigo do Manga, mas gostava de contar umas histórias hilariantes sobre o Manga, né? Uma das mais famosas foi na época que o Zezé Moreira, em 1970, era técnico do Nacional do Uruguai, onde estava o Manga. O Manga saiu do Botafogo, foi para o Nacional do Uruguai em meados de 68, né? E aí o Zezé vinha para o Rio e falou: Manga, quer que eu leve alguma coisa para você? Que eu traga alguma coisa para você? Aí o Manga, sim, eu estou sentindo falta de um desodorante que eu usava chamado ioiô. Você traz para mim? Aí o Zezé, tudo bem, tranquilo. E ninguém conhecia o tal do desodorante ioiô. Até que ele chegou numa que a moça que estava atendendo ele começou a dar um sorrisinho, né? Ele perguntou por quê. Ela falou assim: não sei, deve ser aqueles que estão naquela prateleira ali, que são os desodorantes 1010. Quer dizer, o Zezé ficou passando papel de ignorante, né? E jurou por Deus que nunca mais ia fazer compras para o Manga, né? Uma outra história que aparece lá no Sandro, aí tem umas controvérsias, porque o Botafogo estava excursionando na Europa, o Sandro diz que ele estava numa cidade do interior da Espanha, que iria para a Alemanha. Para mim, na entrevista que eu fiz com o Paulo Amaral, e o Eduardo também fez, né? O Paulo Amaral falou que foi na Suécia, mas era a famosa história do rádio. O Manga comprou um rádio lá e não entendia nada que o rádio falava. Aí foi reclamar com o Garrincha estava do lado dele, aí o Garrincha, para sacanear, né? Assim, não, aí tem um pininho que você bota aí, não sei o quê, quando começa a falar em português. E o Manga procurando um buraquinho no rádio para botar o pininho e não achava. Aí falava, vou jogar esse negócio pela janela, vou jogar fora. Aí o Garrincha, não. Deixa, eu não vou deixar esse prejuízo sozinho. Eu pago $20 no rádio. Aí o Manga vendeu o rádio para o Garrincha. Entendeu? E tem também uma história que o Botafogo concentrava ali no Hotel Argentina. Essa meu pai contava, um monte de gente contava, o Edu sabe disso. O Botafogo concentrava no Hotel Argentina, que era na rua aqui perto onde eu moro, naquele bairro que fica entre o Catete e o glorioso bairro de Botafogo. Fica no meio. Na rua Cruz Lima. E quase na esquina da Cruz Lima com a Senador Vergueiro, ó, Cruz Lima é uma ruazinha pequena entre a Senador Vergueiro e a praia, quase na esquina, tinha um banco. E aconteceu um fato muito pitoresco com o Manga nesse banco. Quem sabe contar melhor essa história é o Eduardo. Conta aí, Eduardo. A coisa é tão séria, o nosso papo a respeito do Manga está tão sério que o Marcelão está me chamando de Eduardo, que é uma coisa formal, né? Uma coisa extremamente pomposa. Bom, a parada é a seguinte: o Manga, quem me contou essa história foi o Ayrton Povil, que foi companheiro do Manga, campeão pelo Botafogo, um jogador incrível também, que era um tremendo carregador de piano ali naquele timaço do Botafogo. O Ayrton me contou que o Manga estava precisando de uma grana e falaram para ele: olha, poxa, você pode conseguir um dinheiro emprestado no banco. Ele achou aquilo muito interessante e foi lá e acabou conseguindo esse dinheiro emprestado. Só que esqueceram de avisar ao Manga que tinha um tal de juros, né? Então o Manga levou a grana, beleza, e quando foi pagar, o valor não era aquele, né? Tinha os juros para pagar, ou seja, tinha um excesso ele tinha que exceder o valor. E ele não aceitou, ele falou: não, eu peguei X, vou pagar X. E os caras falaram: não é assim que funciona, e ficou aquela confusão. Bom, enfim, o Manga acabou pagando contra a vontade, mas é o seguinte, não ficou assim, não. Ele, todos os dias, durante um tempo, ele passava na porta do banco, abria a porta, a mesa do gerente ficava em frente e gritava: gerente ladrão! E aí fechava a porta. E no dia seguinte a mesma coisa. Eu não sei se o gerente foi transferido,
Se eu sei o que aconteceu, mas chegou um momento que parou. Ou seja, o Manga era um cara extremamente simples, era um cara que teve uma infância muito humilde, né? E de repente ele veio para o Rio de Janeiro, que na realidade era o estado da Guanabara na época, que era o cartão postal do Brasil, capital, né? Capital federal. Era o Rio, a Guanabara, né? Era o grande centro. Então foi um choque cultural para o Manga, um choque muito grande.